Chegamos então a mais um vídeo e hoje nós vamos seguir naquela dinâmica de tratar sobre batistas e a reforma protestante. E hoje nós vamos falar de ninguém menos que Charles Haddon Spurgeon, esse conhecido como o príncipe dos pregadores, foi um dos mais extraordinários pregadores, não só entre os batistas, mas entre todos os pregadores do seu tempo em diante. Ele nasce na Inglaterra em junho de 1834 e tem um contato muito robusto com as obras dos puritanos, inclusive com John Bunyan, no livro O Peregrino, que ele afirma ter lido tantas e tantas vezes. A conversão de Charles Spurgeon numa pequena capela metodista, em uma grande nevasca, onde o homem apenas leu o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22, e repetia constantemente: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Ali o Senhor converteu o príncipe dos pregadores. Aos 15 anos de idade, em 1850, ele foi estudar numa escola em Cambridge e Spurgeon foi batizado em uma igreja e já aos 16 anos prega o seu primeiro sermão numa casa de campo e em 1851 ele já era pastor auxiliar pregando com regularidade em uma pequena capela batista. Já em 1854, Spurgeon aceitou um convite que mudaria sua vida. A Capela Batista de New Park, em Londres, chamou-o a pastorear. Ele começou um ministério que durou ali 38 anos. Essa igreja, que já havia sido pastoreada por grandes nomes, gigantes batistas da tradição batista, como Benjamin Keats, de quem vamos falar também, e John Gill, estes homens de grande entendimento doutrinário foram, vamos dizer assim, substituídos por Charles Spurgeon em sua tão tenra juventude. Essa igreja, quando Spurgeon vem a pastoreá-la, já estava em decadência, não tinha ali mais de 200 pessoas no auditório que comportava 1.200, e ele começa a pregar e as pessoas começam a convergir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. E os jornais começavam a noticiar que desde os tempos de John Wesley e George Whitefield ainda não havia existido um interesse tão forte pela pregação. Ele começa uma escola de pastores, uma faculdade de pastores, que continua até hoje como Faculdade Spurgeon, desde 1923, esse é o nome dessa faculdade. Ele tem um coração profundamente missionário. Hudson Taylor, que é o fundador da missão para o interior da Índia, vamos dizer assim, ajudado por Charles Spurgeon em sua missão. E Charles Spurgeon, com esse coração missionário, ele prega com tal paixão que já em 1861, um novo templo que se tornou, ou que foi conhecido, foi chamado de Tabernáculo Metropolitano, já estava construído, pago, e era um templo para 6.000 pessoas. Embora fosse um puritano, ou melhor, um batista com convicções puritanas, reformadas, muito convictas às convicções de Charles Spurgeon, ele disse que, embora com o nome Batista, se perguntassem a ele qual era o seu credo, ele diria: o meu credo é Jesus Cristo. Essa pregação cristocêntrica que já lotava esse templo para mais de 6.000 pessoas, e ele até a sua morte ministrou ali com grande paixão. Aquele crescimento foi surpreendente. O hall de membros, que contava com um pouco mais de 300 pessoas ali em 1854, chega
a mais de 5.300 pessoas já em 1892. É no Tabernáculo Metropolitano ali, Batista, que a Faculdade dos Pastores era abrigada, não é? E o coração missionário de Charles Spurgeon era tal que não só ele pregava, não só formava pastores, mas ele também cuidava de distribuir literatura cristã, chegando a distribuir em um ano cerca de 20.000 Bíblias em seu tempo. Em 1865, Spurgeon inaugura uma conferência anual, que é chamada a Conferência da Faculdade dos Pastores, né? E durante toda a sua vida, não só livros, mas também publicações de seus sermões eram abundantes. Durante a vida de Spurgeon foram publicados 2.500 sermões e estes chegaram ao total de mais de 3.000, quase 4.000, na verdade, quase 4.000 sermões. Alguém já estimou que em meados ali de 1899, os sermões de Charles Spurgeon, numa época que não tinha internet, já tinha chegado à marca de 100 milhões de exemplares publicados em 23 idiomas. É muita coisa. Ele prega o seu último sermão no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1891, morre no sul da França em 1892, aos 57 anos, já com o corpo debilitado e já tendo oferecido ao Senhor a sua saúde como um pavio que queimava incessantemente. Portanto, a nossa tradição batista tem uma relação direta com o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E essa é a razão pela qual estamos trazendo aqui este homem simples, porém com uma pregação extraordinária, para nos lembrar um pouquinho dos efeitos da reforma protestante nesse ambiente de convicção batista. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.